Bom dia, meu amigo, minha amiga, minha família daqui do YouTube. A gente começa a ter uma família aqui, né? Que é interessante. Eu queria falar com vocês sobre uma coisa que quase todo mundo passa na vida e todos os dias. São as discriminações gratuitas que a gente sofre no dia a dia. A discriminação no trabalho e principalmente discriminação no trabalho, na escola, na rua, com amigos, no futebol. E isso no Brasil, até algum tempo atrás, era meio que cultural. E a discriminação racial, hoje, apesar de ter mudado um pouco, eu vejo assim, tem alguns exageros. Mas eu repudio qualquer tipo de discriminação. Qualquer tipo de discriminação. Olha, você não imagina, assim, hoje eu estou me aborrecendo por qualquer tipo de discriminação. Eu sou nordestino e vim de uma família muito pobre, lá do interior do Ceará. Quando eu era criança, eu era seco, muito magro, eu era bem mirradinho, era comprido. E eu tinha, sei lá quantos apelidos, isso me matava, cara. Porque juntava uma gurizada, aquela garotada os amigos, e assim, tava todo mundo junto, mas quando encarnava em uma pessoa, isso matava a gente, cara. É claro que eu também fazia, porque era cultural. Eu via acontecer lá onde eu morava, tinha um senhor chamado Genaro. O seu Genaro ele tinha problemas muito sérios que eu não sei o que era. Ele já era um velho, ele devia ter aí por volta de uns 70 e poucos anos, mas pela condição dele, ele aparentava ter muito mais do que isso. E ele andava sempre com um pedaço de madeira, uma bengala grande, e ele escorava de lado, assim, botava no chão e andava de pé descalço, mendigava pela rua. Mas ele tinha casa para morar. E juntava aquelas crianças e começava a gritar com o seu Genaro. Eu também fazia isso porque era cultural. Eu tinha uns 7, 8 anos de idade por aí. E aí depois eu comecei a ver, eu com 11, 12 anos, eu comecei a ver que aquilo fazia muito mal para mim. E eu comecei a me excluir daquela situação. E aí alguém falava com ele, chegava perto dele assim, cantava uma musiquinha do Luiz Gonzaga. Acorda Maria bonita. E aí ele começava a cantar, acorda Maria bonita, levanta esse café. E ele tinha um problema de fala. E todo mundo jogava pedra no seu Genaro. Ele já morreu há muitos anos, porque pela idade que ele tinha. E ele andava na rua e as pessoas davam coisas para ele. E por ele ser tão maltratado, tão discriminado, ele era extremamente ignorante, porque ele não confiava nas pessoas que estavam próximas dele. E ele tinha problema mental. Então eu acho que o problema mental era mais por parte dos pais que não proibiam os filhos de fazer aquilo. E ia largando para lá essa condição. E aí uma vez eu presenciei uma outra forma de discriminação com uma prima bem distante do meu pai. Ela tinha problema de vitiligo. E o que aquela mulher sofreu por ter vitiligo, a gente nem sabia o que era isso, que tipo de doença era aquela. Ela era uma mulher educadíssima e ela passava na rua e adultos incitavam as crianças a ficarem gritando, chamando ela de lavrada, assim, lavradas, o corpo cheio de marcas brancas, o rosto cheio de marcas brancas. E eu presenciei crianças jogando pedra e adultos jogando pedra nessa minha parenta. Era uma pessoa educadíssima. E a gente não chegava perto dela porque tinha nojo. É inacreditável isso, uma coisa dessa. A gente não chegava perto porque era essa a ideia que passava. E aí teve uma situação do meu pai
Meu pai foi discriminado de uma outra forma, uma discriminação religiosa. Vocês imaginem, o meu pai nasceu em 1910 e morreu há pouco tempo atrás, ele morreu com quase 100 anos de idade. Meu pai era canhoto. Canhoto era um dos melhores técnicos de veterinária que tinha no interior do Ceará. Meu pai pegava o material dele para vacinar gado. O meu pai era técnico em veterinária por meritocracia. Ele estudou sem nunca saber ler ou escrever. Vocês imaginem o que é uma pessoa se tornar técnico em veterinária sem saber ler ou escrever. Tem que ser gênio. Agora, para matemática, o meu pai era gênio. Era gênio. Ele fazia contas de matemática impressionantes. E nunca estudou. E aí o meu pai não podia assinar o nome. Aí vem a discriminação. E vem uma imbecilidade religiosa absurda. Porque eu não sei se o Deus é ambidestro. Eu não sei se o Jesus sabia escrever ou ler. Mas o meu pai jamais pôde assinar o nome por ser canhoto. E a mão esquerda era a mão do diabo. E o meu pai nunca pôde aprender a assinar o nome por causa disso. Essas coisas todas vieram de lá para cá, desde quando eu era criança, me fizeram descrer totalmente. Ter uma visão de mundo diferente. Ter tudo diferente. E aí culminou por uma história minha chegada no Rio de Janeiro. E aí eu fui realmente massacrado. Eu dei a volta por cima e mostrei para todas as pessoas que me chamaram de Paraíba, cabeça chata, queixudo, tudo que é tipo de apelido que você imaginar. Os meus conterrâneos, o carioca é muito gozador. Só que tem hora que isso vira inconveniência. Essa discriminação, uma brincadeira ou outra, ela começa a ser inconveniente. E o cara passa assim, como é que a pessoa te discrimina? Ela não consegue ser nada e ela quer rebaixar você ao nível dela, que é nada. E até hoje eu conservo comigo o seguinte: você pode falar o que você quiser. Agora não me chame de Paraíba não, no Rio de Janeiro. Cuidado, não me chame de Paraíba não. Eu vou lhe dar uma porrada. Eu tenho tanta raiva disso, porque não é por me chamarem de... Porque o estado da Paraíba não tem nada a ver com isso. O carioca chama Paraíba a pessoa desqualificada, sem cérebro, pessoas que não conseguem raciocinar. Mas quem fala isso com você, ele está querendo te trazer para o nível dele. Mas eu já dei a volta por cima disso aí. Minha inteligência chegou ao ponto que eu supero qualquer coisa. Chamo qualquer cara desse a provarem para mim que sabem mais do que eu, que são melhores do que eu. Essas discriminações são complicadíssimas. Esses apelidos que se colocam nos outros. Eu já dei aula em escola pública, já dei aula em escola privada, já dei aula em academia, num monte de lugares. E onde eu estou dando aula, não tem apelido. Não tem. Eu garanto para você que não tem. Não tem. Ou você trata o fulano pelo nome, ou você não vai tratar. Você não vai tratar. Eu cheguei aí com uns amigos, umas amigas, fomos para uma festa, aí tava um cara super gordo, aí todo mundo: gordinho, gordinho, gordinho. Eu falei: como é que é seu nome? É Bruno. Eu falei: por que vocês ficam chamando ele de gordinho? Ah, porque ele gosta. Eu falei: ele não gosta de ser chamado de gordinho, não. Por que não chama de Bruno? Não é o nome do cara? Que o cara é gordo? E daí qual é o problema do cara ser gordo? Porque o cara é gordo, eu saio: gordinho, 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 gordinho. Ô, gente,
Qual é o seu nome? É Bruno. Então tá bom. Chama Bruno? Beleza. E é Bruno mesmo. Eu não tô inventando essa história, não. Uma pessoa maravilhosa, cara, gente boa demais, recebe todo mundo na casa dele, já aquele monte de gente. Aí um monte de mulher bonita, todo mundo, as gostosas, não sei o que mais. Aí eu tava pensando assim, imagina se esse cara começa a soltar o rolo compressor de palavrões que tem acumulado na cabeça dele por ter a vida inteira se chamado de gordinho. Porque gordinho, gordão, acho que não tem diferença nenhuma. Então, o problema todo é a indecência, a inconveniência. Você vai massacrando a pessoa com aquilo ali o tempo inteiro, massacrando. Isso é um horror. E aí chega o ponto de cometerem crimes por achar que a pessoa que tem, sei lá, um problema na fala, um problema na voz, a pessoa tem uma deficiência auditiva, você tem uma deficiência, um problema neurológico, e você não pode viver. Que o normal é que é normal. Mas como assim o normal é normal? Você discrimina os outros, diz que é normal? Então, fica a dica para vocês. Quando quiserem discriminar alguma pessoa, pense primeiro nas suas deficiências. Pense nas suas deficiências. No que você é ruim. Isso mesmo. No que você é ruim. Se o assunto é relevante para você, deixa teu like aí, se inscreve aqui no canal para a gente contar mais histórias desse tipo. Eu tenho 200 histórias dessa comigo. Rio de Janeiro, eu te amo e eu casaria com Copacabana. Um beijo para todos, não deixa de se inscrever aí, deixar o teu like. Se quiser deixar o dislike também, não tem problema nenhum não.